versículo 9, que diz assim: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E lá no livro de Daniel também vamos ler, Daniel capítulo 9, apenas um versículo. O título aqui, Gabriel explica as 70 semanas. Daniel 9, 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo, o Santo dos Santos. Amém, irmãos? Então a palavra do Senhor que nós lemos, primeiramente fala do dia do Senhor, que é um dia, quando a Bíblia fala em dia, sabemos que não é um dia de 24 horas, pois a própria palavra diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sim, então esse aqui é um período de juízo, aqui em Isaías 13, o profeta começa profetizando contra a Babilônia, mas no meio da profecia contra a Babilônia, ele é usado aqui para profetizar do dia do Senhor, e diz aqui: visitarei sobre o mundo. Aí já não é mais só a Babilônia, é sobre o mundo, as estrelas dos céus, o sol não dará o seu brilho. Então aqui já está falando de algo que abrange todo o mundo, o juízo de Deus, o dia do Senhor, com ardente furor, com ira ardente. Louvado seja Deus, e colocará a terra em assolação. Louvado seja Deus. Deus amado, conhecendo aleluia. a Escritura como nós conhecemos, qual deve ser o nosso procedimento, se não de pregar a palavra, fazer a obra do Senhor enquanto resta tempo, porque o tempo não está nas nossas mãos, Louvado seja Deus, aleluia. E lá no livro de Daniel, em concordância com essa primeira leitura, louvado seja Deus, nós lemos ali que o anjo Gabriel explica para o profeta Daniel: olha, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Mas por que 70? Porque esse é o período necessário para o Senhor realizar algo aqui, Olha só, para cessar a transgressão, para cessar o pecado, Louvado seja Deus. 70 semanas é o período para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, aleluia, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, muitas vezes nós perguntamos por que existe o mal na terra, por que existe isso, aquilo, aquele outro. Sabemos que o mal entrou, corretamente está escrito na palavra, entrou na humanidade através de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus e deram lugar ao mal, deram lugar à malícia, passaram a ser conhecedores do bem e do mal, e isso se estendeu a toda a raça humana. Mas por que que esse mal tem perdurado já por aproximadamente 6.000 anos? A Bíblia nos dá a entender que de Adão até Jesus houve 4.000 anos, de Jesus até nossos dias aproximadamente 2.000 anos. Estamos no ano 2022, no nascimento de Jesus, então já são 6.000 anos, e o 7º milênio será governado pelo Senhor Jesus. Mas antes do 7º milênio, 1000 anos de paz, teremos o grande dia do Senhor, ou a grande tribulação. Por que é necessário esse tempo? Esse tempo é necessário para Deus resolver a
a questão do pecado. Aleluias. Quando dá uma questão aqui na terra, o que acontece? Quando dá um problema, um acidente de trânsito, uma ocorrência, uma briga, uma lesão corporal, ou até um lamentável homicídio, alguém mata o outro, tem que ir lá, fazer a ocorrência, fazer a perícia, ouvir as testemunhas, reunir as provas, louvado seja Deus, tem que ir lá, tomar todas as providências, e aquilo demora dias, às vezes meses, às vezes anos, às vezes a gente ouve notícia, vai ter o julgamento daquele homicídio, mas aquele homicídio não ocorreu há 10 anos atrás, 5 anos atrás, levou tanto tempo, sim, perícia para cá, prova para lá, processo demora, entra com recurso, julga na primeira instância, julga na segunda, julga, vai para cá, recurso para lá, o advogado entra com recurso, pede mais prova, promotor acusa, pede mais prova, o juiz julga, e toda aquele emaranhado de acontecimentos, de procedimentos, demanda tempo até resolver o problema. Finalmente é resolvido, vai lá, é julgado, a pessoa é condenada, vai cumprir pena, o absolvido, aparentemente está resolvido pela justiça humana, louvado seja Deus. Então o problema na nossa família, o que a gente faz? Vai tentar resolver, às vezes demora tempo, tem que reunir, conversar, falar, explicar, e às vezes não se resolve, às vezes tem rixas, problemas de famílias, desentendimento que se arrastam anos, tá? Então o que houve lá no céu? Houve uma rebelião no céu, né? O diabo, né, se rebelou contra Deus e arrastou a terça parte dos anjos, e Deus está resolvendo essa questão, está resolvendo, irmãos, e o Senhor vai colocar tudo no seu devido lugar. O diabo, seus anjos no lago de fogo, né? Seus anjos caídos no lago de fogo, mas infelizmente muitas pessoas, ser humano, almas humanas, que Deus, a vontade de Deus era que todos sejam salvos, está escrito na Bíblia, mas muitos não alcançarão a salvação, porque optaram pela rebelião, optaram pela rebeldia, optaram pela desobediência, escolheram o caminho largo, escolheram o caminho da rebelião, escolheram se opor ao Deus amoroso e Criador, que usa o homem pregador para clamar, para apelar, volte-se para Deus, o Senhor é compassivo para perdoar, o Senhor é benigno, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Deus está resolvendo a questão do pecado, a questão da transgressão, né? Nos meios também, numa empresa, ou no próprio exército, nas organizações militares, quando há uma transgressão, tem que ser resolvido. Houve uma transgressão, o militar lá se insubordinou, o militar cometeu uma transgressão, o funcionário transgrediu, tem que abrir uma sindicância interna, tem que abrir um inquérito, tem que abrir um procedimento, tem que ser apurado, tem que ser identificado, tem que ser esclarecido, e Deus está agindo assim. Por isso que existe, ainda as coisas não estão bem no seu lugar, por isso que nós temos que ter paciência e perseverar e pregar essa palavra, porque o Senhor está no controle e vai fazer segundo a sua justiça, que é perfeita, irmãos. Não é que nem a justiça aqui da terra, que às vezes acerta, às vezes não acerta, o homem é falho, né? Mas a justiça de Deus, esta é perfeita, esta vai colocar cada um no seu devido lugar. Louvado seja Deus. Por isso, amados irmãos, que nós devemos perseverar. Amém? Louvado seja Deus.